Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Roberta Filgueiras, eu sou ginecologista e é um prazer imenso ter a oportunidade de falar com vocês hoje. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite a todo o pessoal da Liga. Realmente eu me sinto muito honrada em poder passar um pouco da prática para vocês, a prática ginecológica, falando a respeito de contraceptivos hormonais. É um tema muito polêmico, assim como muitos temas ginecológicos. Então, que bom poder colocar uma sementinha de um conhecimento diferente para vocês que são futuros médicos, serão a futura geração da medicina. E assim como toda a nossa prática médica, as nossas pacientes têm mudado, o perfil das pessoas que a gente atende tem mudado. São pacientes que buscam cada vez mais o conhecimento, que clamam por conhecimento médico para entenderem os seus corpos. Hoje em dia, os nossos pacientes não aceitam simplesmente aquele médico que é um mero prescritor de medicamento, sem que saiba todo o contexto qual aquele medicamento é colocado para aquele paciente. Então, nós formando uma nova geração de médicos, formaremos também uma nova geração de pacientes, e essa relação de troca entre médico e paciente vai ser engrandecedora. A gente sabe que a nossa profissão tem passado por vários momentos críticos, inclusive de desvalorização. Então, que bom que nós temos tantos profissionais excelentes aqui palestrando para vocês nessa liga, para que vocês possam pensar fora da caixa. Pensar fora dos livros, né? Porque esse conhecimento que está meramente no livro ou só o que está no artigo científico é um conhecimento extremamente importante, mas nós temos que ver a aplicabilidade disso na nossa prática, né? Então, que bom que a gente tem a oportunidade hoje de conversar sobre outras coisas. Então, o tema que eu escolhi para falar com vocês hoje na Liga de Endocrinologia foi sobre contraceptivos hormonais, né? As famosas pílulas anticoncepcionais. E por quê? Porque provavelmente vocês que serão endócrinos ou quem vai ser GO vai passar por esse tema durante toda a vida profissional. E o paciente hoje em dia, essa mulher que está sendo atendida por vocês, ela não vai querer mais só tomar pílula sem que nem porquê, né? A gente sabe hoje em dia que a pílula é uma das medicações mais prescritas no mundo, né? Então, é uma medicação muito importante que a gente usa muito, principalmente como contracepção e também para algumas determinadas patologias. Então, eu quero abordar aqui com vocês a respeito daquelas mulheres jovens que vão usar esse método apenas como contracepção, tá? Depois a gente fala um pouquinho de doença lá no final, para vocês também fazerem esse link a respeito de outras coisas. Então, a mulher hoje em dia, ela já tem uma mentalidade um pouco diferente daquela mulher que começou a usar a pílula anticoncepcional lá na década de 60. Então, nós sabemos que por volta de 60, 70 foi essa época da introdução realmente da pílula anticoncepcional no mercado, e o impacto social disso foi gigantesco. Por quê? Porque a mulher que antes ficava em casa, que antes cuidava mais da sua família, agora ela precisou entrar nesse mercado de trabalho. Então, a pílula anticoncepcional, ela propiciou que a mulher se igualasse ao homem de alguma forma. Por quê? Porque aquela mulher ia postergar uma gestação, aquela mulher, ela muitas vezes não ia ter efeitos decorrentes de uma menstruação, como uma dismenorreia ou como um aumento do fluxo. Então, essa mulher que estava no mercado de trabalho, ela precisou ficar mais disponível àquelas determinadas novas funções em que ela estava sendo exposta. E isso socialmente é uma coisa interessante. Por quê? Vamos parar para pensar. Porque essa mulher antigamente ela era uma mão de obra muito mais barata, né? Ela fazia esse papel assim também de algumas funções masculinas. Então essa mulher que estava com seus hormônios silenciados, ela tinha uma maior possibilidade de se equiparar àquele homem, né? Então ela muitas vezes não ia entrar de licença maternidade, ela não ia ficar com cólica, ela não ia ficar com TPM, e ela era uma mão de obra muito mais barata, né? Então olha só a nível profissional como isso era interessante. Então já é um ponto para a gente pensar a respeito, né? Será que esse silenciamento de toda a parte hormonal da mulher foi realmente bom?
Por quê? As mulheres agora se inseriram no mercado de trabalho, elas estão trabalhando mais, elas estão estudando mais, elas realmente estão muito mais independentes, mas elas passaram a postergar mais essa gestação lá para frente. Então, a taxa de natalidade caiu muito, em alguns países a gente tem uma taxa de natalidade baixíssima, e muitas vezes essas mulheres que lá na frente decidem que agora sim é o momento de terem filhos, já estão com a fertilidade em queda. Porque a gente sabe que acima de 35 anos a fertilidade feminina cai vertiginosamente. Então, outra coisa para a gente começar a pontuar, né? Será que esse postergar da maternidade da mulher foi tão bom assim? Até que ponto isso é bom para a mulher, né? A gente tem que conversar com as nossas pacientes a respeito disso, pontuar e explicar. Porque quando a gente introduz uma pílula anticoncepcional numa menina de 15, 16 anos, talvez ela não tenha dimensão do impacto futuro disso para a vida dela. Então, a gente já viu aí 2 fatores importantes, né? Que foi essa introdução da mulher no mercado de trabalho, como essa mulher pôde se igualar ao homem, né? E como é que essa mulher ficou em relação à fertilidade dela, né? Então, hoje em dia, quando a gente vai prescrever uma pílula anticoncepcional para as mulheres, até pela nossa prática médica, que muitas vezes nós temos muitos pacientes para atender, pouco tempo, né? Uma pressão muito grande, você tá lá num pronto-socorro ou tá num PSF da vida, e tem muitos pacientes para você atender, então muitas vezes esse médico não tem possibilidade de tempo mesmo, de orientar essa paciente melhor, de dar outras possibilidades para ela, de explicar a respeito do corpo dela. Então, muitas vezes, para nós médicos, é inclusive mais fácil a prescrição de uma pílula, né? E além disso, da nossa prescrição, muitas mulheres usam essa pílula anticoncepcional porque a amiga usa, ou porque a mãe usava, ou porque tá todo mundo naquele meio usando. Então, virou quase uma commodity, né? Uma droga de uso comum e que muitas mulheres sequer passam por uma consulta médica para começarem o uso dessa medicação, sem terem a mínima noção dos impactos reais na vida, né? Então, a gente sabe que essa pílula, além da contracepção, ela vai ser usada para algumas doenças, como por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, ela pode ser usada para uma endometriose, ela pode ser usada para aquela paciente que tem metrorragia de difícil controle, né? Mas o que vai vir por trás disso? Porque quando nós simplesmente pegamos e usamos uma pílula anticoncepcional para paciente para silenciar, por exemplo, uma acne ou algum outro problema da mulher, muitas vezes a gente não trata a base daquela doença, né? Então, por exemplo, se nós formos pegar a síndrome dos ovários policísticos, que é um tema hoje super falado, se você só pegar para sua paciente e prescrever uma pílula, você provavelmente, certamente, não vai tratar a base dessa doença, que muitas vezes é uma síndrome metabólica, né? Grande parte dessas pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos tem uma síndrome metabólica. Então, o nosso papel como médicos, vocês como futuros médicos, colegas de profissão, é informar primeiro essa paciente de que mudanças de hábito de vida são muito necessárias. Hoje, a maior parte da população vive de uma forma completamente desregrada, come muito mal, é uma população sedentária, é uma população que está cada vez mais obesa. Então, só esse ato de prescrever uma pílula fica cômodo para o médico, muitas vezes, cômodo para a paciente, né, que não vai ter esse trabalho árduo realmente de modificar os seus hábitos de vida, mas efetivamente ela não vai tratar a base dessa doença, porque ela vai parar de tomar pílula em algum momento da vida e aquelas alterações fisiológicas, né, aquelas alterações corporais, elas vão continuar ali. Então, essa mulher vai continuar obesa, essa mulher vai continuar com uma resistência insulínica, ela não foi tratada, ela apenas foi silenciada, tá? Então, no quesito uso de pílula anticoncepcional para determinadas doenças, nós temos que repensar também. É claro, muitas vezes nós vamos ter que lançar a mão dessa medicação, né? A medicação tá aí, então é pra gente usar, mas que nós possamos usar com consciência e com parcimônia, né? Quem me conhece sabe que na maioria das vezes, quando eu posso, eu retiro a pílula anticoncepcional das minhas pacientes,
Mas hoje mesmo eu peguei uma paciente no consultório em que eu orientei a ela sobre a doença que ela tinha e nós chegamos juntas a um denominador comum de que a melhor solução para ela naquele caso específico era realmente manter o uso da pílula. Então eu não estou demonizando o contraceptivo hormonal, não estou falando que nunca vai ser usado, mas eu quero que vocês fiquem com que vocês aguçem essa curiosidade de outras possibilidades que a gente pode dar para o nosso paciente, para nossa paciente, para que ela trate determinadas coisas sem precisar ficar escravizada pela pílula, né? Então vamos começar pensando naquela paciente ígida, naquela paciente que não tem nenhuma comorbidade e que usa o método contraceptivo hormonal só para se resguardar de uma gestação indesejada. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem o número de gestações indesejadas, ele só aumenta mesmo com esse uso maciço da pílula anticoncepcional para contracepção, tá? Então, aí já é um ponto que a gente também tem que repensar. Por que essas gestações indesejadas acontecem? A mulher, muitas vezes, ela não tem sequer a dimensão do que ocorre no corpo dela. E aí eu quero fazer só um parênteses muito breve. Eu não assisto Big Brother, mas ouvi um zum de que teve aí um bafafá no Big Brother de uma menina que foi fazer uma determinada prova de resistência e ela colocou um absorvente interno porque ela não queria precisar ir ao banheiro para urinar, né? Porque ela estava lá na tal da prova, então ela não podia fazer xixi. Então ela colocou um absorvente interno para que se ela tivesse vontade de fazer xixi, aquilo estivesse resolvido. Então, dali vocês veem um exemplo bobo, né? Mas aí vocês veem a total ignorância da mulher em relação ao que acontece no corpo, a própria parte anatômica que nasceu com ela, mas que ela não sequer vê. Isso não é uma questão de instrução, tá? De escolaridade. Essa paciente pode ter escolaridade maravilhosa, ela pode ter PhD, mestrado, doutorado, mas muitas vezes ela não presta atenção no próprio corpo. E por que ela não presta atenção no próprio corpo? Porque ela fez o uso da pílula anticoncepcional durante toda a vida reprodutiva dela. Então, ela não sabe como ela é como mulher sem o uso daquele hormônio exógeno, daquele hormônio sintético, tá? Então, antes da gente indicar um contraceptivo para uma adolescente, que nós possamos explicar para essa paciente o que acontece naquele corpo. Como é o ciclo menstrual, e aí eu sei que vocês vão pirar agora, porque quem não quer fazer GO acha que ciclo menstrual é a coisa mais chata do universo, mas a gente tem uma forma de explicar isso para a paciente, assim, uma forma muito simples e uma forma muito lúdica para que ela entenda o que é um ciclo menstrual, o que é o muco cervical, né? Poder olhar essa secreção no corpo dela e identificar a fertilidade apenas olhando. Porque a maioria das mulheres tem ciclos regulares, então a maioria das mulheres consegue ver essa ciclicidade do corpo, né? Como a libido é alterada em determinada fase do mês, como o emocional é alterado em determinada fase do mês, como é a secreção vaginal que ela tem, como é que é o padrão menstrual dela. Então, muitas pacientes conseguem com facilidade observar como é que é essa alteração hormonal. E não adianta a gente só ficar falando para o paciente, olha, o estrogênio aumenta aqui, a progesterona aumenta lá, olha o LH, olha o FSH. Nós temos que ter um tato no falar com a nossa paciente, porque quando a gente quer rebuscar muito a linguagem, falar de uma forma muito técnica, o paciente não entende. E vamos ser sinceros, muitas vezes nós, quando estávamos estudando, também não entendíamos, né? Muitos médicos formados, se você pedir e falar assim, fulano, me explica aí o ciclo menstrual, não sabe explicar. Então, se nós que somos os técnicos, detentores desse conhecimento, muitas vezes não sabemos, como é que aquela paciente que nunca teve essa percepção, que não sabe, vai conseguir entender? Então, quando você for falar com a sua paciente, preste atenção na linguagem, tá? Porque se você falar de uma forma muito rebuscada, querendo mostrar muito conhecimento, muitas vezes aquela paciente não vai entender absolutamente nada, ela não vai falar para você de cara que ela não entendeu nada e ela de cara já não vai aceitar determinados métodos porque ela simplesmente não entendeu o que acontece e acha muito difícil, né? Então, vamos tentar
trabalhar isso, trabalhar a linguagem para nossa paciente desde sempre. Então, que bom que vocês ainda estão na faculdade, ainda têm a oportunidade de falar com muitas pacientes. Então, um conselho de amiga, conversem com todas as pacientes que vocês encontrarem. Treinem essa linguagem, treinem esse falar com a paciente, tá? Porque isso vocês vão usar para tudo. Não é só para explicar o ciclo menstrual ou para explicar métodos contraceptivos, mas é para explicar qualquer coisa para sua paciente. O sucesso da sua terapêutica vai muito de como você coloca isso para a paciente. Não adianta você ir lá para Harvard, estudar os melhores protocolos e aplicar isso na vida daquela paciente e falar assim, olha fulana, dona Maria, esse aqui é o melhor protocolo de Harvard, acabou de sair, tá fresquinho, é isso que a senhora tem que fazer. Mas isso não se adequa na vida da sua paciente. Então, de nada vai adiantar. Então, você tem que ter uma empatia de entender como é que é o perfil daquela paciente, entender quais são as necessidades dela, para que aí você possa orientar e ver qual é a melhor opção para a paciente que está ali sentada do outro lado da mesa, né? Senão, a sua terapêutica vai ser sempre falha, independente de quanto conhecimento técnico você tenha, independente do quanto você estudou, né? Se você não tiver uma boa relação médico-paciente, de nada adianta. E às vezes a gente fica pensando assim, ouvindo na faculdade, ai que coisa chata, relação médico-paciente, isso é tudo blá blá blá. Não, gente, isso é fundamental. Eu tô falando isso pra vocês na prática médica, tá? Então, fiquem atentos, porque não basta só saber todas as drogas, saber a farmacologia, saber tudo, saber a fisiologia, se você não sabe passar aquilo pro outro, tá? Você vai prescrever a melhor droga, você vai prescrever a melhor terapêutica e aquele paciente, pelo simples fato de não entender o que você tá propondo, não vai aderir ao que você está dando de melhor ali de tratamento para ela, tá? Então, vamos começar agora a destrinchar esses quesitos da pílula anticoncepcional, e aqui a gente tem tanto a pílula oral, né, quanto qualquer método contraceptivo que tenha hormônio. Então, o DIU hormonal, o Implanon, o anel vaginal, o adesivo vaginal. Então, são todos métodos em que nós vamos usar estrogênio, progesterona, né, estrógenos e progestágenos sintéticos de forma exógena. Então, vamos destrinchar um pouquinho cada quesito que a gente tem que atentar e que a gente tem que prestar atenção em relação ao uso dessa contracepção, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é essa percepção da mulher em relação ao que ela sente, em relação às modificações, tanto na parte humoral, né, quanto na parte física também. Mas vamos começar falando da parte comportamental dessas pacientes que são expostas ao uso desses contraceptivos hormonais desde a vida inteira. Então, essas mulheres, elas fazem um silenciamento toda vez que nós usamos um contraceptivo com o intuito de propiciar a não ovulação dessa mulher, né? A gente vai silenciar esses nossos hormônios e a gente vai colocar para essa mulher uma medicação que vai deixar ela adequada ali naquele mês, né? Então, a gente não vai ter variações hormonais. É claro que a gente tem diversos tipos de contraceptivos orais, de várias fases, né? Bifásicos, monofásicos. O que nós mais usamos ainda é o monofásico, em que a gente tem a mesma dose de hormônio durante o mês inteiro naquela mulher. Então, não tem uma ciclicidade. Essa mulher não tem variações hormonais. E o que gera nesse comportamento da mulher que não tem nenhuma variação hormonal? Por um lado é bom, até é bom, né? Essa mulher não fica estressada, ela não fica com uma labilidade emocional, mas ela também tá sempre igual. E aí, quando essa mulher tá sempre igual, um ponto que a gente já começa assim, botando de cara, que é talvez uma das queixas mais frequentes das nossas pacientes, realmente é o quê? É a alteração da libido. Então, muitas pacientes se queixam que começam a fazer o uso da pílula anticoncepcional e tem uma redução da libido. E o quanto essa redução da libido, que muitas vezes elas não percebem que é pelo uso da pílula, vai impactar os relacionamentos, vai impactar as escolhas sexuais dessa mulher, né? Então, vai impactar a vida dela. Porque a gente sabe que sexo, ele é tão natural quanto comer e beber. Ele faz parte da nossa biologia. Então, ter uma boa vida sexual é de extrema importância para as nossas pacientes.
Não dá pra gente abafar e falar assim, não, tá tudo bem, é assim mesmo, você usa a pílula, fica com um pouquinho de baixa de libido, toma aqui, ó, uma testosterona pra você usar, ou toma um fenogrego, esse fitoterápico que vai melhorar a libido. Não, a nossa principal, o nosso primeiro ponto a ser observado realmente é o uso desses hormônios exógenos, né? Então, nós temos que pensar, vale a pena deixar essa mulher com uma baixa de libido pelo uso da pílula anticoncepcional? Será que realmente vale? Por quê? A gente não vai ter essa ciclicidade hormonal toda, né? Então, nós vamos ter sim uma redução da produção de hormônios endógenos femininos, uma redução da produção de andrógenos também. Então, o quanto isso vai impactar na libido da mulher? A gente sabe que a libido feminina, ela não é como a do homem, que é muito pautada na testosterona. Nós, mulheres, precisamos muito do estrogênio também para que nós tenhamos uma boa libido. Então, quanto vai ter de impacto na vida dessa mulher não ter essa variação num determinado momento do mês, de aumento desse estrogênio, né? Aumento desses andrógenos, para que ela tenha uma boa libido. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e assim, muito importante realmente, é a questão da libido dessa mulher. Como é que é a vida sexual dela? Como é que ela se porta frente ao uso da pílula? Ela melhorou? Ela piorou? Como é que é isso? A gente tem que ver também o comportamento sexual dessas mulheres. Por quê? A partir do momento em que a mulher passou a usar o contraceptivo hormonal para se libertar de uma gestação, ela ficou com um comportamento sexual muito mais aberto, né? Então, hoje a gente percebe que as mulheres transam mais, elas não se preocupam tanto com doenças sexualmente transmissíveis, porque elas não vão ter o desfecho final, que o desfecho para elas ruim, na verdade, é a gestação, e não as outras alterações, né? E não a questão toda de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia é muito difícil a gente ter pessoas públicas que morram de AIDS, por exemplo. Então, essas mulheres mais novas, elas não têm, não modelos, né? Mas elas não têm exemplos de pessoas que tiveram aquelas determinadas doenças. Então, a sífilis, nós vivemos, quem é obstetra sabe que nós passamos um momento que a sífilis ficou assim, explodindo. E a gente, principalmente em gestante, nós vimos que muitas gestantes, a população enorme de gestantes tinha VDRL positivo, tinha sífilis positiva, porque esse comportamento sexual também, ele tá muito modificado, tá? Então, também é um ponto que a gente tem que pensar. Além disso, a gente vai também observando como é que é essa mulher em relação à consequência final, que é a gestação, né? Porque aqui a gente está falando de contracepção, então a gente vai falar sempre em gestação. Então, como é que essa mulher se coloca frente a uma gestação? Quando a mulher engravida, ela não engravida sozinha, ela engravida ela precisa do homem, e ela precisa dela. Então, essa gestação, a responsabilidade da gestação, ela tem que ser dividida entre os dois, ela tem que ser dividida entre esse casal. Então, quando a mulher toma pílula anticoncepcional, muitas vezes ela é culpada pelo homem quando ela engravida sem querer, porque ela não tomou a pílula direito, porque a pílula falhou. Então, parece uma coisa assim que talvez vocês nunca tenham escutado ou nunca tenham atentado, mas a mulher ela fica com essa carga de responsabilidade integral de uma gestação. E o impacto disso, muitas vezes, no relacionamento é devastador para a mulher, porque ela fica com 100% dessa responsabilidade. Então, a gente já tem que ir desmistificando isso para as nossas pacientes, e aí o ideal é até que nós façamos consultas em casal, para que esse homem também entenda o papel dele na gestação, né? Então, nessa formação de uma nova vida. Então, a gente precisa colocar também para o homem a responsabilidade dessa gestação. Então, essa culpa de uma gestação indesejada ficar só para a mulher é muito ruim, porque isso lá na ponta vai gerar um aumento, por exemplo, do número de abortos, né? E assim, o impacto não só na saúde física, mas na saúde psicológica dessa mulher é devastador. A minha residência, eu fiz a residência num hospital que era referência para vítimas de abuso sexual, né? E referência em aborto legal. Então, apesar de nunca ficar confortável em fazer um aborto legal, eu nunca fiz. Mas eu atendia essas pacientes que eram vítimas de abuso ou pacientes que precisavam fazer um aborto legal. Então, o impacto de fazer o aborto até lá na frente para essas pacientes era muito grande. Muitas pacientes que a gente pegava em choque hemorrágico, né? Porque fizeram um aborto clandestino,
é enorme. E essas pacientes ficam mal, não só organicamente, mas elas ficam mal psicologicamente. E esse trauma, muitas levam até o final da vida. Então, muitas vão desenvolver outros problemas ginecológicos em função de um trauma lá de trás, de uma gestação muitas vezes indesejada, ou porque tomaram a pílula de forma errada, ou porque não entendiam o que acontecia no corpo, ou porque tinham um comportamento sexual que não se preocupavam muito com isso. Então, a gente tem que pensar nisso também, que parece uma coisa desconexa, a gente não pensa nisso, mas o impacto é muito grande nas nossas pacientes. Nós temos que prestar atenção em relação a isso. Outro ponto que a gente tem que ver, que é muito batido, né, em relação aos efeitos colaterais da pílula anticoncepcional, é realmente o aumento do risco tromboembólico nessas pacientes. E aí, se você for pegar a bula de qualquer anticoncepcional, eu sugiro que vocês peguem e leiam, tem descrito lá, realmente, na bula, gente, não precisa ir no artigo de Harvard, do New England, de nada. Só lê a bula do anticoncepcional que você prescreve para sua paciente, o que você pretendia prescrever ao longo da sua vida profissional inteira. Então, ali já consta, né, que a gente tem um risco, sim, aumentado dos eventos tromboembólicos. Então, essa paciente que faz uso do contraceptivo, essa paciente que fuma, essa paciente que está obesa, e aí é um ponto que a gente tem que se ater, sim, porque a obesidade, ela aumenta em níveis galopantes, então muitas pacientes que nós vamos pegar, elas estão obesas, elas estão hipertensas e elas vão fazer uso de contraceptivo, tá? Então esse risco, ele vai ser aumentado algumas vezes. Então, nós temos que prestar atenção em relação a isso. A gente sabe que esse estrogênio, ele vai aumentar fibrinogênios, fatores de coagulação, então vai aumentar o SHBG, que é a nossa proteína ligadora de hormônios sexuais, né? Eventualmente vai gerar uma hiperviscosidade nessa paciente, então a gente vai ter sim esse aumento dos eventos tromboembólicos e está cada vez mais frequente. A minha amostra, claro, é uma amostra viciada, porque eu sou ginecologista, mas eu pego muitas pacientes que têm realmente esses eventos e pacientes até com TEP, pacientes com algum grau de isquemia cerebral, algum evento isquêmico em função do uso da pílula. Pacientes muitas vezes rígidas, que não têm trombofilias, que não tem nenhum fator associado, mas que começam a usar esse hormônio exógeno e eventualmente 2, 3 meses depois aparecem com um evento assim. Então é muito cruel para uma menina jovem, né, de ter, por exemplo, uma isquemia. A gente não está falando aqui, é claro que, né, vamos valorizar também todas as fases da vida dos nossos pacientes, mas a gente não está falando de um paciente com 70, 80 anos. Nós estamos falando de uma menina jovem com 20 anos. Então, qual vai ser o impacto de uma TVP? Qual vai ser o impacto de um TEP? Qual vai ser o impacto de uma isquemia nessa paciente tão jovem? Nós temos que pensar a respeito disso. E aqui é um ponto muito divergente na cadeira, né? Assim como vários pontos são divergentes na ginecologia. Quando vocês forem estudar para residência, vocês vão ver lá nos cursinhos. Tal ponto é divergente. O livro tal fala uma coisa, o livro tal fala outra. A ginecologia, ela tem muito isso, ela tem muita divergência. Então, quando nós falamos em aumento do risco tromboembólico, a primeira coisa que as pessoas vão justificar para vocês mas uma gestação aumenta em 10 vezes mais do que o uso da pílula, 100 vezes mais do que o uso da pílula anticoncepcional? Sim, mas a gestação, ela é um evento fisiológico, né? Agora, essa paciente que é rígida, essa paciente que tem possibilidade de fazer uso de outros métodos contraceptivos, nós estamos, na verdade, enchendo aquele copo dela ali, botando a mais uma carga de risco para ela. Então, por mais que ela opte pelo uso desse hormônio, você tem que orientar de tudo que pode acontecer com essa mulher, tá? E aí vocês vão me perguntar, Roberta, mas a gente tem então que ver se todas essas mulheres são trombofílicas, por exemplo, se tem algum fator de risco em relação a isso? Não, não é preconizado que a gente faça esse rastreio em todas as pacientes, né? Mas muitas a gente sabe que tem algum grau de heterozigose, enfim, e que não é diagnosticada, muitas vezes só é diagnosticada com abortos de repetição lá na frente da vida reprodutiva dela, e elas podem sim desenvolver esses eventos tromboembólicos. A gente tem que prestar atenção em relação a isso, né?
Outro fator que também é muito polêmico e gera muita divergência realmente é em relação ao aumento do risco de câncer de mama. Em 2017 saiu um estudo super robusto da New England com 1 milhão de pacientes falando que há a possibilidade desse aumento do risco de câncer de mama nessas mulheres que fazem uso crônico de anticoncepcional. E aqui é um ponto que assim também é um calcanhar de Aquiles dentro da ginecologia, porque se você for olhar as recomendações de algumas sociedades, elas realmente não preconizam que você suspenda o uso pelo medo dessa paciente de ter algum câncer de mama, né? Mas a gente tem estudos que vão desde não aumentem nada o risco, até estudos que dizem que sim, aumentem até 30% o risco de câncer de mama. Então, informem a paciente de vocês, né? O que eu tô querendo mostrar e pontuar aqui para vocês é que a gente está partindo do princípio em que nós temos outros métodos contraceptivos. Será que esse método com hormônio exógeno é o mais recomendado para minha paciente? A gente tem que pensar. Outro fator muito importante que ninguém atenta muito para esse detalhe, mas é em relação ao aumento da candidíase de repetição nas pacientes usuárias de pílula anticoncepcional, porque a gente sabe que esse estrogênio ele vai aumentar essa disponibilidade de glicogênio vaginal, então vai fazer com que a gente tenha uma maior proliferação de cândida na vagina, né? A gente altere essa microbiota vaginal dessa mulher. Então, no fungo também a gente tem algumas proteínas que tem essa ligação com o estrogênio, então isso aumenta mais a disponibilidade, né? Assim, aumenta mais a chance dessas mulheres terem candidíase de repetição. A gente vai alterar esse pH vaginal, então nós sabemos que da mesma forma que nós temos a nossa flora intestinal, a nossa microbiota intestinal, nós também temos a nossa microbiota vaginal. E essa microbiota vaginal da mulher, ela vai ser alterada por N fatores. Então, é claro, ela vai ser alterada pela alimentação, ela vai ser alterada por hábitos de vida dessa mulher, por hábitos sexuais dessa mulher, o uso de roupas íntimas vai ser alterado e vai ser alterado também pelo uso de contraceptivos hormonais, né? Então, talvez você tenha paciente que, eu pego muito isso, pacientes que nós fazemos muitos tratamentos estendidos, que tem candidíase crônica, candidíase de repetição, candidíase de recorrência, muitas não têm só mais do que 4 eventos no ano, muitas têm candidíase mensalmente, né? Então, o impacto dessas infecções, o impacto disso na vida sexual da mulher é devastador, porque essa mulher vive constrangida, vive com aquela secreção vaginal o tempo todo, muitas vezes ela vai ter uma dispareunia importante por causa de uma infecção vaginal que não melhora nunca e que ela já usou todos os antifúngicos do mercado, ela já usou todos os cremes vaginais, ela inclusive sabe mais de creme vaginal e de antifúngico do que você, né? Porque ela é PhD naquilo, ela tem candidíase o mês inteiro e muitas melhoram quando a gente efetivamente faz uma modificação de hábito de vida dessa paciente e retira a pílula anticoncepcional. E aqui eu quero fazer só também uma colocação em relação ao DIU. A gente sabe que o fio de nylon do DIU pode aumentar também essa chance de candidíase de repetição, de recorrência, né? Porque tem a formação de um biofilme ali em volta daquele fio, então a gente tem uma dificuldade que aquela medicação efetivamente atue ali, né? Então também vai ser um fator que a gente tem que ficar atento em relação a essas mulheres que têm uma candidíase de difícil controle. Então são alguns hábitos que realmente a gente tem que prestar atenção em relação a essa mulher. Nós temos que ficar atentos também em relação à depressão. Tem muitas mulheres que têm um risco de depressão aumentado em função do uso das pílulas anticoncepcionais. Como eu falei, a gente vai ter uma alteração da nossa produção endógena de hormônio, né? A produção de testosterona na mulher ela é baixíssima em relação ao homem, mas é aquilo, tem um motivo, né? Mas essa testosterona a gente sabe que ela tem um papel cognitivo importante,
né, de motivação de vida dessa mulher importante. Então, quando ela tem uma queda também desses níveis, muitas acabam ficando com uma dificuldade cognitiva maior, muitas acabam ficando mais deprimidas e elas vão atribuir isso a outros fatores. Então, algumas começam a ir para o psiquiatra e aí a gente começa na supermedicalização, então é remédio disso para aquilo, aquilo para aquilo outro, e a gente esquece de olhar o básico, tá? Eu não tô endemonizando a pílula e não tô falando que a causa de todos os problemas do universo é ela, mas é para que vocês possam realmente refletir e prestarem atenção junto com as pacientes de vocês se aquele é o melhor método. Então, aí vocês vão me perguntar, tá bom, Roberta, tudo muito bom, tudo muito ótimo, mas essa minha paciente que estava usando a pílula anticoncepcional, que ela não pode engravidar de jeito nenhum, o que eu vou colocar para ela, né? O que eu vou oferecer para ela de diferente? Bom, nós sabemos que nós temos outros métodos que não métodos hormonais. Nós temos, por exemplo, os dispositivos intrauterinos, que são uma possibilidade ao não uso de hormônio, né? Hoje em dia, os DIUs de cobre com prata, eles estão sendo cada vez mais solicitados para essas pacientes, porque nós já temos realmente uma geração de novas pacientes que não querem mais fazer o uso de hormônios exógenos, né? Só para contracepção. É claro que se nós formos pegar o índice de PIL dos métodos contraceptivos, a pílula ela é um método eficaz, muito eficiente, né? Isso é indiscutível. Mas nós temos outros métodos que, se bem colocados e bem ensinados para as pacientes, eles também têm uma eficácia alta. E nós temos muito preconceito, né, medicamente falando, em relação aos métodos naturais de contracepção, né? Eu sei disso porque eu estudei, eu fiz residência, eu mesma tive esse preconceito comigo, né? E eu, como paciente, vi que é possível e hoje eu tenho uma expertise enorme de pacientes no consultório que fazem o método natural de controle da fertilidade e elas engravidam quando elas querem. Elas sabem identificar esse momento em que elas estão férteis e elas conseguem realmente dominar esse ciclo. Então, elas ficam libertas desse hormônio exógeno e elas vão usar o hormônio para outros momentos da vida de uma forma muito pontual e muito conscientes do que elas estão fazendo. Então, a minha expertise hoje com métodos naturais de controle de fertilidade é enorme. As pacientes hoje em dia me procuram porque elas querem abandonar a pílula, muitas não têm o aval dos seus médicos e elas efetivamente procuram médicos que pensem como elas, tá? Então, foi o que eu falei para vocês, assim, isso eu fiz na minha vida, então eu posso falar tanto como médica, eu posso falar tanto da parte técnica como da parte prática, né? É claro que requer um cuidado da mulher e requer uma atenção da mulher, mas a partir do momento em que ela aprende, que ela é instruída daquilo, ela consegue levar aquilo na maior naturalidade, como sempre se fez, né, durante todo esse tempo. A pílula anticoncepcional, ela é muito nova. E antes da pílula, como que se fazia, né? Todas as mulheres tinham muitos filhos? Não, nem todas tinham muitos filhos. E aí eu quero que vocês prestem atenção, porque quando a gente fala em métodos naturais de controle da fertilidade, logo a primeira coisa que vem à cabeça é tabelinha, coito interrompido. A taxa de falha desses métodos realmente é muito alta, né? Mas o método que eu mais uso hoje em dia é o método de Billings. Então, a gente consegue, principalmente nessa mulher que tem ciclos regulares, nós conseguimos ensinar essas mulheres a olhar o corpo, a ver o muco cervical, né? E efetivamente saber o momento em que elas estão ovulando ou não. E é interessante aqui porque se nós formos parar para discutir a respeito do muco cervical, da qualidade desse muco, aonde ele é produzido, muitos médicos não sabem nem do que se trata. A gente confunde lubrificação vaginal com muco cervical, tá? Então, esse muco que a gente vai ensinar a mulher a olhar, ele é produzido lá pelas células do colo do nosso útero. Então, nada tem a ver com a lubrificação vaginal dessa mulher. Ele vai ocorrer, ele vai ser manifestado, ele vai ser observado, independente da lubrificação vaginal ou não.
né? A mulher vai conseguir ver isso. Então, a gente ensina a essa paciente a olhar para o seu corpo, a ver os sinais dessa ciclicidade, a ver essa variação hormonal. Então, ela vai observar o muco, ela pode, se quiser, ela pode associar um método de temperatura. Então, ela vai olhar lá as variações dessa temperatura basal para ver quando que teve um pico de LH, quando não teve. E é claro, mais uma vez eu coloco, você não precisa explicar para a paciente, olha, aqui teve um pico de LH, algumas vão entender, outras não. Então, que você explique de uma forma lúdica. Mas a mulher consegue observar exatamente cada ponto da fertilidade dela ao longo do mês, tá? Então, os resultados que eu tenho são muito bons em relação a isso, tanto para mulheres que querem usar o método para engravidar, quanto para mulheres que não querem usar para engravidar. Então, as pacientes têm uma boa aceitação. É claro, nesse momento a gente tem que dar a mão para nossa paciente e efetivamente estar ali com ela, ensinar, tirar dúvida, estar disponível para aquela paciente entender o que está acontecendo no corpo dela, tá? E essa paciente tem que ter disponibilidade de aprender esse método, porque é um método em que ela vai ter que parar e vai ter que olhar para o corpo, e vai ter que olhar para dentro, e vai ter que passar a prestar atenção no que está acontecendo. É claro, isso é muito importante para a mulher, porque vocês vão ver depois, quando vocês começarem a prática massiva de vocês, muitas vezes você pergunta para o paciente, dona Maria, como é que está o seu intestino? Ele funciona bem? Aí ela fala, eu não sei. Tá, mas e qual foi a última vez que a senhora fez cocô? Não me lembro. Ô, fulano, foi quando? Pergunta para o acompanhante. Então, o paciente, muitas vezes, ele não tem esse hábito de se olhar, né? E isso vai ter um impacto em muitos pontos da vida desse paciente. Inclusive, por exemplo, no aumento da obesidade. Porque esse paciente que não presta atenção em nada, ele também não presta atenção, muitas vezes, no que ele come, né? É um paciente que come por compulsão. Se você perguntar o que ele comeu no almoço, ele não vai lembrar. Ele comeu só, né, uma fome hedônica. Então, essa conscientização do paciente a olhar para o próprio corpo e ver o que está acontecendo vai ser transposta para outras áreas da vida dela, tá? Então, vai ser transposta para depois aumentar o foco, por exemplo, no trabalho, vai ser transposta a ter mais cuidado em relação à alimentação. Então, vocês conseguem perceber que ensinar para essa mulher um método natural ou ensinar para essa mulher o que ocorre no corpo vai muito além do que só engravidar ou não engravidar. Você tem a possibilidade na sua mão de abrir realmente o olhar dessa paciente. Mas para que você abra o olhar dessa paciente, você tem que conhecer efetivamente o que acontece. Então, você tem que conhecer o ciclo menstrual. Por que eu não botei milhões de slides aqui, mostrando milhões de gráficos para vocês? Porque eu quis passar a minha prática. Ler só o livro, olhar só o artigo, olhar qual é o índice de PIL de uma pílula ou do Implanon, isso qualquer um faz. Está disponível no Google para você agora, se você quiser. Você abre o seu livro e você consegue ler. Agora, essa questão prática, muitas vezes ninguém fala para vocês. E é isso que eu quero que vocês comecem a prestar atenção, tá? Porque não vai ser só a contracepção. Isso vai ser realmente transplantado para várias áreas da vida dessa mulher e ela vai conseguir ter uma percepção global de como ela é, do que ela tá fazendo com a vida dela, de como são os hábitos dela, tá? De como ela era sedentária e agora ela tem a possibilidade de ficar mais ativa, porque ela simplesmente percebeu que ela não faz nada da vida dela, ela só fica sentada no sofá, vai do trabalho pro sofá, do sofá pro trabalho. Então, pontuar, ensinar essa mulher a se perceber, vai fazer com que ela perceba outros pontos da vida dela que não só esse ciclo menstrual, tá? Então, eu quero trazer para vocês aqui essa desconstrução em relação a métodos naturais de contracepção, porque eles são possíveis. Muitas vezes a gente tem preconceito no meio médico, mas hoje a gente tem uma gama de pacientes cada vez maior que busca por esses métodos, que busca por métodos mais limpos, né? Métodos mais naturais efetivamente. Então, claro, tem esses outros métodos não hormonais, como por exemplo o DIU, tem o diafragma. O diafragma ele requer realmente também uma instrução dessa paciente, mas as pacientes estão cada vez mais resgatando esses outros métodos, esses métodos naturais, para que elas possam ficar livres dos hormônios sintéticos, tá? Então, cabe a nós começar a prestar atenção nesses métodos, porque vai chegar no consultório de vocês paciente assim, e se vocês não souberem falar a respeito disso, elas vão procurar outros profissionais,
tá? E aqui não interessa só se você é ginecologista, ou se você só vai ser endócrino, ou se você vai ser clínico, ou se você vai ter outra especialidade médica, né? A gente tem impacto da pílula anticoncepcional até na ortopedia, né? Até na função ligamentar dessa mulher. Então, a gente tem realmente que prestar atenção nisso e ver, vale a pena pagar o preço dos efeitos colaterais de um método hormonal? Ou a gente pode lançar mão de outras possibilidades para essa nossa paciente? Tá? Se a paciente chega e você explica todas as possibilidades, você vai dar a oportunidade dela escolher, mas ela vai te olhar com outros olhos, inclusive, porque ela vai ver que você sabe do que você está falando e ela vai ver que você tem outras possibilidades que não aquele mero prescritor de pílula anticoncepcional, né? Então, eu quero que isso fique bem fixado na mente de vocês, para que vocês comecem a prestar atenção e ver quais são as outras possibilidades que vocês podem dar para essas pacientes, tá? E aqui a gente também pode transpor isso para outras áreas que não seja só contracepção, né? Essa mulher, por exemplo, que tem síndrome dos ovários policísticos, que o ginecologista já fala para ela, ou endócrino, olha, você tem SOP, então agora você tem que tomar essa pílula aqui, esse vai ser o tratamento para você, e quando você quiser engravidar, você volta aqui que a gente para a pílula e vê. Não, essa paciente merece um tratamento muito mais abrangente do que só prescrever um hormônio, né? Então, merece que a gente fale a respeito de uma síndrome metabólica, de como é que se conduz uma síndrome metabólica, de como que a gente vai ter uma importância na modificação desses hábitos de vida, na questão alimentar, na questão de toda a parte de preparação muscular dessa paciente, para que a gente tenha uma maior avidez desses receptores hormonais, né? Para que a gente tenha uma massa muscular melhor, para que a gente tenha uma maior geração de mitocôndria nessa paciente, para que a gente aumente essa taxa metabólica dela e aí ela possa emagrecer de uma forma muito mais fácil e começar a regular os hormônios dela e não apenas silenciar os hormônios com um método contraceptivo assim, né? Tem outras doenças que a gente pode abordar. Esse tema, na verdade, é vastíssimo. Se eu for entrar em cada doença, a gente vai se estender muito, mas depois a gente pode fazer um outro bate-papo a respeito de cada patologia e destrinchando isso. Mas cada vez mais, em relação ao uso do hormônio e o tratamento de determinadas doenças, a gente tem que ver, isso realmente é a ponta do meu tratamento ou isso vai silenciar de alguma forma essa condição dessa paciente e vai impedir que ela tenha a base dessa patologia tratada, né? O quanto essa paciente vai continuar doente pelo silenciamento de determinados sintomas sem que ela trate a base, tá? Então, a gente tem que mostrar essas possibilidades para as nossas pacientes. Nós temos que prestar muita atenção em relação à parte comportamental, porque muitas vezes nós ficamos fixados na questão orgânica somente. Essa paciente tem risco aumentado de TVP? Não tem. Eu vou botar lá na classificação de como é que é essa paciente. Ela é categoria 1, categoria 2, ela é categoria 4, ela pode usar pílula, ela teve câncer de mama, ela tem enxaqueca com aura. Então, a gente fica muito vidrado em só encaixar a paciente em alguma caixa de elegibilidade daquele método, né? Mas a gente esquece de ver a questão comportamental e o impacto do uso de determinadas drogas no comportamento das nossas pacientes, tá? Prestem atenção em relação a isso. Isso é fundamental. Isso não é só questão para o psiquiatra resolver, isso é questão para você endócrino resolver, para você clínico resolver, para você cardiologista resolver, para você ginecologista resolver, é para quem tiver diante daquele paciente ali naquela hora, porque aquele paciente é uma vida, aquele paciente podia ser você, aquele paciente podia ser sua mãe, aquele paciente podia ser sua filha, né? Então, nós temos essa responsabilidade nas nossas mãos de olhar para aquela pessoa que está ali na nossa frente como um ser humano e não apenas como uma coisa que a gente vai dar um remedinho, vai dar uma prescrição e tá tudo acabado. Não, a gente tem que olhar para o nosso paciente de uma forma global, tá? E não escutem isso achando que é uma coisa clichê, porque muitas vezes a gente escuta isso na faculdade e acha, atendimento global do paciente, blá, 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 eu quero saber mesmo como é que usa essa droga, eu quero saber como é que usa o Unipride, eu quero saber como é que usa o Saxenda, o Victoza. Ok,
ok? Você vai saber. Essa questão técnica, ela é super importante, ela é fundamental. Mas hoje em dia, nós precisamos de médicos que não sejam só técnicos, mas que tenham um olhar humano em relação àquela outra pessoa, porque senão, infelizmente, o paciente vai abandonar você, por melhor que seja o seu tratamento, por mais dentro dos protocolos, dentro das sociedades que esteja aquele tratamento, ele vai abandonar você e vai procurar outro médico que tenha um olhar diferenciado em relação à patologia dele, tá? Então, eu não quero me estender demais nessa palestra. Essa foi uma palestra expositiva para que realmente vocês passem a olhar esses outros quesitos, né, da pílula anticoncepcional e realmente pensar junto com seu paciente, vale a pena expor a minha paciente a um risco de determinada doença, né, determinada comorbidade ou determinada alteração comportamental, para que ela fique preservada daquela gestação? É só esse método que eu posso usar ou eu posso oferecer para essa paciente outros métodos que não aumentem o risco? Eu sempre falo para os pacientes que muitas vezes quando a gente lê no artigo tal droga aumenta em 0,2% a chance de desenvolver tal doença, né, de ter tal efeito colateral. Isso, a nível populacional, pode ser pouco, mas quando esse 0,2% é em você, ele passa a ser 100%. Então, a gente tem que prestar atenção em relação a isso. A gente não pode simplesmente prescrever alguma coisa porque é mais fácil, né? Nós temos que entender efetivamente qual é o papel daquela droga e o que a gente está prescrevendo, tá? Mais uma vez, eu não estou endemonizando o uso da pílula, muitas vezes ela é necessária, a gente precisa lançar a mão dela, mas sabendo o que a gente está fazendo, sabendo o tempo de uso, sabendo como nós vamos manejar aquela paciente, né? Porque condenar só essas pacientes a falar que elas tiveram X ou Y doença porque elas não usaram a pílula anticoncepcional é a mesma coisa de falar que a causa de uma enxaqueca é a falta de dipirona. Efetivamente não é, tá? Então, a causa de todos os problemas, por exemplo, de uma paciente com SOP, não é a falta da pílula anticoncepcional, tá? A causa, ela é diferente, ela tem uma base diferente. Então, não vamos colocar assim o anticoncepcional como única opção para contracepção ou única opção para o tratamento de determinadas doenças. Se você optar junto com aquela paciente que aquele é o melhor método para ser usado, ok, mas que essa paciente seja informada dos riscos e dos benefícios do uso daquela medicação. E se você for usar aquela medicação para uma determinada patologia específica, para o controle de algum sintoma específico, que você, junto com isso, junto com o uso dessa droga, que você consiga conduzir o seu paciente para uma nova modificação de hábitos de vida. Né? Foi o que eu falei, a obesidade ela aumenta em níveis galopantes, índices de depressão aumentam em níveis galopantes, então nós precisamos pontuar para os nossos pacientes o que eles estão fazendo, que pode ser melhorado na rotina. Modulação do sono é importantíssima, controle do estresse é importantíssimo, controle do que nós vamos ingerir é importantíssimo, a introdução de exercícios físicos ela é importantíssimo, né, para esses hábitos de vida dessa paciente. Então, se você optar pelo uso da pílula para controle de determinados sintomas, de determinadas patologias, que você, junto com isso, vá modificando essa condição daquela paciente para que no futuro você consiga manejar, se for o desejo dela, a retirada desse hormônio, tá? Eu espero que vocês tenham ficado realmente com essa sementinha aí de uma condução prática diferenciada. Me coloco à disposição se vocês quiserem tirar dúvidas ou se vocês quiserem direcionamentos a respeito disso, né? Eu realmente tenho uma prática interessante a respeito do uso de métodos naturais de controle da fertilidade com as pacientes, então me coloco aí à disposição para ajudar vocês e quero agradecer de novo ao convite de toda a direção da Liga, porque realmente é uma oportunidade única falar para tanta gente que está em formação e que precisa ter uma formação diferenciada. Nós precisamos de médicos diferentes, porque hoje nós temos pacientes diferentes. E se nós não tivermos essa percepção, nós vamos ficar para trás, tá? A nossa profissão vai sendo cada vez mais engolida e cada vez mais desvalorizada, tá? Então vamos vestir o nosso jaleco de novo, vamos vestir a camisa da medicina de novo, mas não essa medicina só tratativa, né? Essa medicina só de prescrição de medicações de ponta,
mas essa medicina que olha o indivíduo como um todo e tem a capacidade de prevenção de determinadas doenças e tem a capacidade de olhar o indivíduo sem ser como o seu João da hipertensão ou a Maria da endometriose, né? Ou então, sei lá, a Joana da obesidade. Então vamos olhar para aquele indivíduo como um todo da mesma forma que nós gostaríamos que outras pessoas olhassem pra gente, tá? Obrigada pela companhia de vocês aqui nesse simpósio.